Quero saudar os queridos e amados irmãos com a santa e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, neste momento quero adentrar com os irmãos no estudo mais uma vez da nossa lição bíblica, a qual será a nossa lição de número 2. Fala sobre os propósitos dos dons espirituais. Nós sabemos que tudo na vida, tudo que foi criado, foi para um propósito. E nesta lição nós iremos falar sobre o propósito dos dons espirituais. Nosso texto áureo ele nos diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 12. Nossa verdade prática nos diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Os dons espirituais, eles são condições para fortalecer e edificar. Também pode-se assim dizer que são recursos prévios, recursos dados por Deus previamente para que possa edificar, fortalecer a igreja espiritualmente. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 11, e capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedades de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 13 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Bem, meus irmãos, esta foi a nossa leitura bíblica em classe. A nossa introdução, nosso ponto central diz: os dons são para edificação do corpo de Cristo. A nossa introdução, ela vai nos dar um alerta e também nos ensinar que o propósito dos dons espirituais para a sua igreja é edificar e unir, fortalecendo assim a igreja de Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Primeiro tópico nos diz: os dons não são para elitizar o crente. Os dons espirituais, queridos e amados irmãos, não são para nos tornarmos blindados, não são para nos proteger. Os dons espirituais que o nosso Deus, através do Espírito Santo, confiou à igreja é para edificação da igreja, da própria igreja. Bem, nosso primeiro parágrafo, o nosso comentarista, ele nos vai mostrar que a cidade de Coríntios era uma cidade economicamente rica. E por ser uma cidade economicamente rica,
materialmente não faltava nada para aquela igreja. E também, falando acerca dos dons espiritual e no sentido espiritual para aquela igreja, era uma igreja que poderia assim afirmar que não lhe faltava nenhum dom, como Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Não lhe faltava nenhum dom naquela igreja. Mas no segundo parágrafo, ele já vai dizer, o nosso comentarista, era uma igreja de muitos dons, mas carnal. Por esta falta, Paulo ele vai escrever à igreja de Coríntios acerca dos dons espirituais. É quando ele escreve dizendo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons. Paulo ele estava advertindo aquela igreja que ela era uma igreja, sim, cheia do Espírito Santo de Deus, mas era uma igreja que ainda estava com o seu olhar voltado para a idolatria ali presente. Por isso, Paulo achou por bem escrever àquela igreja e alertá-la, dizendo que os dons espirituais era sim a sua finalidade para prepará-la e edificá-la para o serviço do Evangelho. Se nós formos olhar e estudar um pouco acerca desta cidade, desta igreja que estava ali presente, nós iríamos encontrar dentro dela divisões, invejas, imoralidades e outras coisas ali mais. Mas isto, meus irmãos, não quer dizer que os dons indicam santidade, mas sim pode promover santidade. Os dons, eles não indicam que a pessoa é santa, mas sim pode promover santidade para a igreja, para o meu irmão. O exercício dos dons espirituais, ele promove santidade à igreja. Nosso terceiro tópico, ou parágrafo, diz: dom não é sinal de superioridade. Muitos creem erroneamente que os irmãos, agraciados com os dons da parte de Deus, são, por isso, mais espirituais que os outros. Não. Nós que recebemos os dons espirituais da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, está demonstrando que nós somos servos dos servos de Deus. Nós somos conservos. Estamos ali para servir ao nosso Pai, ao nosso Deus. Então nós não somos mais espirituais que os nossos irmãos. Não, nós somos a mesma coisa. Nós somos o mesmo mão, feito da mesma massa. Apenas possuímos um dom a qual Deus nos confiou, mas é para servir a igreja de Deus que está perto de nós. O nosso segundo tópico diz: edificando a si e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo, meus irmãos, neste capítulo, o comentarista já vai falar que Paulo fala acerca das línguas estranhas. Falar língua estranha edifica a si mesmo. E é verdade, quando nós oramos, quando nós falamos em línguas provenientes do Espírito, é uma bênção espiritual maravilhosa, pois estamos falando diretamente com o Pai e assim estão edificando a nós mesmos. E como é que eu posso edificar os outros? Aí entra o dom de profecia, pois o dom de profecia ele foi dado à igreja para que assim possa edificar a igreja, e não só a igreja, mas aqueles a quem vem visitar a igreja. Por isso,
Paulo fala acerca dos dons de falar línguas, que edifica a si mesmo, mas acerca também dos dons de profecia, que é para edificação da igreja de Cristo Jesus. E ele vai dizer e lembrar que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do seu próprio irmão. Então, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a igreja e o corpo de Cristo. Edificaremos a nós mesmos e também aos outros. O terceiro parágrafo diz: edificar, edifica até o não crente. Por isso que eu disse que a palavra profetizar, o dom de profetizar, ele edifica não só ao irmão que está na igreja, mas também aos não crentes que está ali nos visitando. Porque não adianta eu estar no púlpito, não adianta eu também estar na igreja, só falar em línguas, mistérios de Deus, e a igreja e aqueles que estão nos visitando não entender nada. Então, por isso que é necessário que haja o dom de profetizar, para que assim a igreja e o não crente seja edificado, e assim o nome de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja glorificado. Nosso terceiro tópico, meus irmãos, vai dizer edificar todo o corpo de Cristo. Quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. É isso que 1 Coríntios, capítulo 13, a mensagem vai nos falar. É necessário que haja o amor para que a igreja, para que nós sejamos edificados. É necessário. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. E é verdade isso. O egoísta, ele não pensa nos outros. O egoísta, ele só pensa em si mesmo, mas é necessário que nós, Igreja de Cristo Jesus, busquemos os dons espirituais, mas também busquemos usar estes dons, a qual Cristo nos confiou com amor, para que o nome dele seja glorificado. O segundo parágrafo do terceiro tópico diz: os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinamente a igreja local. A igreja é edifício de Deus. É por isso que o comentarista, ao trazer esta palavra, ele diz: Deus levanta homens. E estes homens foram usados para edificarem a igreja espiritualmente, moralmente e doutrinamente. Ele diz: a igreja é um edifício de Deus. Os ministros são sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos. E qual é esse fundamento? Esse fundamento, queridos e amados irmãos, é o próprio Jesus Cristo. Este é o fundamento a qual a igreja foi fundada. E ele dá um alerta: os ministros de Deus têm que tomar cuidado com os ensinamentos, com as doutrinas que tentam colocar dentro da igreja, porque as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo. Os ministros têm que tomar cuidado,
com os ensinamentos, pois eles não estão ensinando a uma pessoa qualquer, eles estão ensinando a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo. E se os ensinamentos forem errados, totalmente errados, eles vão pagar o preço, porque é a igreja e corpo de Cristo, deve ser edificada corretamente, segundo a palavra de Deus está pedindo. Então que nós, como ministros de Cristo Jesus, não venhamos a fracassar nesse propósito. Que possamos tomar cuidado naquilo que nós estamos doutrinando a igreja, pois o fundamento já está posto. E este fundamento é Cristo Jesus. E ele diz: mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e o 11. Nosso terceiro parágrafo vai falar sobre os despeseiros dos dons. Nós sabemos que esta figura de despeseiro antigamente era usado ao homem que administrava a despensa, que era um administrador sobre tudo o que o patrão lhe confiava. Nós somos despeseiros daquilo que Deus nos confiou. Então, que nós, como despeseiros da obra do Senhor, possamos alimentar a família de Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, e Efésios, capítulo 2, e versículo 19. Nós precisamos ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para promover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. É por isso que Pedro ele escreveu dizendo: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como os bons despeseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e o 11. E a síntese do tópico diz: quando os dons espirituais são usados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Meus irmãos, quero encerrar aqui esta aula, esse vídeo, dizendo: somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Que assim possamos crescer espiritualmente na presença do nosso bom Deus e que eu e você possamos receber a graça, o poder, através do Espírito Santo, para desempenhar a sua obra. Que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. E desde já eu quero agradecer e você possa ficar na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.